Bom, pessoal, então, vou fazer aqui uma rápida revisão sobre números complexos, que é um assunto importante para a gente na química, quando a gente vai estudar a equação de Schrödinger, tá certo? Então, vamos começar aí. Vamos começar pela parte de definições dos números complexos, tá? Então, como é que eu defino um número complexo? Um número complexo é um número da forma z igual a x mais iy, onde esse i aqui, ele é a raiz de menos 1. Esse número i, que é igual a raiz de menos 1, é chamado de número imaginário. E x e y são números reais. Então, no número complexo, x é chamado de parte real e o y é chamado de parte imaginária. E aí, eles também costumam ser simbolizados com RE de z, que é a parte real de z, e m de z, que é a parte imaginária de z. Quando o y é igual a zero, né? Se o y aqui é zero, o z vai ser igual a x. Se o z é igual a x, como x é real, z é um número real. Já quando x igual a zero, o z passa a ser igual a iy. Então, z igual a iy, ele é um número imaginário puro, porque ele não tem parte real. Então, como vocês podem ver, um número real também é um número complexo. O conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. A igualdade de dois números complexos ela só é dada quando tanto a parte real quanto a parte imaginária dos dois números são iguais. Então, para dois números complexos, z1 e z2 serem iguais, o que tem que acontecer? O x1 tem que ser igual ao x2 e o y1 tem que ser igual ao y2. Tá certo? Outra definição importantíssima em número complexo, que a gente vai usar muito em quântica, é a definição do complexo conjugado. O que é o complexo conjugado de um número complexo? É quando você simplesmente troca o sinal da parte imaginária. Então você tem aqui z asterisco, que é como a gente representa o conjugado, o complexo conjugado, ele é x menos iy. Vamos ver agora algumas definições em relação aos números complexos, tá? Então, em primeiro lugar, a definição do módulo ao quadrado de z, que é um pouco diferente do número real. O número real, módulo ao quadrado, é o quadrado do módulo. Tudo bem, isso aqui também é para o número complexo, mas o módulo ao quadrado é simplesmente o quadrado do número, né? No número complexo, não. O módulo do quadrado, o módulo ao quadrado, ele é o produto de z e z asterisco. Então, para eu achar o módulo ao quadrado de z, eu tenho que fazer isso aqui, né? Fazer o z cursivo, tá? Z asterisco vezes z, ou vice-versa. Então, se eu considero que o meu z ele é um número x mais iy, então o conjugado é x menos iy. Então, x menos iy vezes x mais iy, ele vai ser o quê? Aqui o produto da diferença, né, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, então, vai ser i ao quadrado, y ao quadrado. Acontece que esse i ao quadrado aqui, ele é menos 1. Como ele é menos 1 com esse menos aqui, o que vai ficar? Isso aqui vai ficar o meu z asterisco z, que é o módulo de z ao quadrado, ele vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Já o módulo é a raiz quadrada, né? Então, o meu módulo de z, ele vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do módulo de z quadrado. Consequentemente, esse meu módulo de z vai ser o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é o inverso do número complexo? A definição de inverso é o que? É aquele número, tá? Aqui, vou fazer cursivo de novo. É aquele número que quando eu multiplico pelo meu z,
isso aqui tem que dar 1. Tá certo? Então, como que eu faço aqui o meu inverso? O meu inverso, para eu achar esse meu inverso, esse z a menos 1, o que que eu faço aqui? Eu vou multiplicar dos dois lados pelo conjugado, tá? Vou fazer isso aqui, ó, z a menos 1, z asterisco, é igual a z asterisco. Só que eu sei que z vezes z asterisco, ele é o meu módulo ao quadrado. Então, z a menos 1 vezes o módulo de z ao quadrado é igual a z asterisco. Consequentemente, o meu inverso vai ser o quê? Vai ser o meu conjugado dividido pelo módulo ao quadrado. Então, é assim que é definido o inverso do número complexo. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Considere o número complexo z igual a 8 mais 3i. Determine o quadrado do seu módulo, o seu módulo e o seu inverso. Então, o quadrado do módulo, né, que a gente viu, z ao quadrado vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Quem é o x aqui? A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, 8 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, esse módulo aqui ao quadrado vai ser 64 mais 9 é igual a 73. Tá certo? O módulo de z, ele é igual a raiz quadrada do módulo de z ao quadrado. Então, o módulo de z, ele vai ser simplesmente a raiz quadrada de 73. E o inverso? O inverso, meu z a menos 1, ele é o conjugado, o complexo conjugado, dividido pelo módulo ao quadrado, quadrado do módulo. Então, meu z a menos 1 vai ser, o conjugado disso aqui é 8 mais 3i, só troco o sinal da parte imaginária. E aqui é o quê? 73. Normalmente a gente costuma separar a parte real da imaginária. Então, esse número aqui, para ficar bonitinho, ele é representado da seguinte maneira. 8 sobre 73 mais 3 sobre 73 vezes i. Então, aqui o que foi pedido nesse exemplo. Outra coisa importante que a gente tem quando trabalha com números complexos é a chamada representação polar. O que é isso? É você pegar e representar o número complexo em um plano, uma espécie de plano cartesiano, chamado de plano complexo ou plano de Argand-Gauss. Como que funciona esse plano? Ele tem dois eixos aqui. O eixo x é o eixo da parte real e o eixo y é o eixo da parte imaginária. Então, a gente pega o número complexo e enxerga ele, visualiza ele como um par ordenado, onde o x é a parte real e o y é a parte imaginária. E aí você representa isso nesse plano. Você coloca aqui um ponto, né? Onde a coordenada x é a parte real e a coordenada y a parte imaginária. Então, nesse gráfico, nessa representação, a gente observa o seguinte. Olhando para essa figura aqui, a gente vê que a gente tem um ângulo φ, que é o ângulo entre essa reta aqui, que é como se fosse um vetor, né, da origem até onde está o meu ponto aqui no plano, e o eixo x, o eixo da parte real. Então, esse ângulo aqui, ele recebe um nome. Ele é chamado de argumento. Ele é chamado de argumento. E como que eu calculo esse argumento? Se eu olhar aqui para essa figura, isso é um triângulo retângulo, né? O argumento vai ser quem? Isso aqui é o meu y e esse aqui é o meu x, né? Cateto oposto é o y, cateto adjacente é o x. Então, a tangente de φ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, quem vai ser esse meu ângulo φ? Esse meu ângulo φ, ele vai ser o arco, cuja tangente é y sobre x.
Outra coisa que a gente observa aqui na figura é esse R, que é como se fosse o comprimento do meu vetor. Como que eu determino qual o valor desse R? Para determinar o valor desse R, eu faço o seguinte. Se eu observar aqui, eu tenho um triângulo retângulo, tá certo? Então, usando o teorema de Pitágoras, R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual ao que? A soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui é o meu y e esse cateto aqui é o meu x. Então, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Acontece que x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente já viu aqui que é o módulo do meu número complexo ao quadrado. Consequentemente, o meu valor de R vai ser igual ao módulo de Z. Então, esse R aqui é o módulo de Z. O que mais que a gente pode tirar aqui dessa representação? Se eu olhar isso aqui, esse aqui é o meu Y. E pela figura, ele vai ser o quê? Ele vai ser, esse aqui é o meu cateto oposto ao ângulo φ, então o seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Logo, eu posso dizer que esse meu y vai ser igual a R seno de φ. De maneira similar, esse aqui é o meu cateto adjacente, né? O meu x é o meu cateto adjacente. Então, seno de φ é x sobre R. Logo, eu posso dizer que x é igual a R, o cosseno de φ é x sobre R. Então, x é igual a R cosseno de φ. Então, pegando essa relação entre x, y e r e φ, eu posso substituir aqui no meu número complexo, né? Meu número complexo é quem? Vou voltar aqui para o preto. Meu número complexo é quem? Z igual a x mais y. Aí quem é x? X é igual a R cosseno de φ mais I vezes Y, que é quem? R seno de φ. Se eu colocar o R em evidência, isso aqui é R que multiplica cosseno de φ mais I seno de φ. Essa representação aqui é chamada de representação representação polar, tá? Essa representação polar pode ser escrita de uma forma reduzida usando a chamada relação de Euler. O que a gente tem nessa relação? Essa relação diz o seguinte, que E elevado a I vezes φ, é elevado a I vezes um ângulo qualquer, no caso aqui a gente está usando φ, é igual a quem? É o que? É igual ao cosseno de φ mais I seno de φ. Então, cosseno de φ mais I seno de φ é exatamente o que está aqui multiplicando o R. Então, a minha representação polar se resume a isso aqui. Z é igual a R vezes E elevado a I vezes φ. Essa é a representação polar. Então, sabendo como é que ocorre essa representação polar do número complexo, vamos ver esse exemplo aqui. Considere o número complexo Z igual a 8 menos 3i. Determine o argumento de Z e o reescreva em sua forma polar. Então, como que eu determino esse argumento de Z? O argumento de Z, ele vai ser φ, né? Que é igual a y sobre x. Quem é y? Menos 3. E x, aliás, vai ser o arco cuja tangente é y menos x. Então, menos 3 oitavos. Então, eu já fiz essa conta aqui na calculadora, e esse φ ele é igual a menos 0,359 radiano, que é igual a menos 20,6 graus. Tá certo? Então, esse é o argumento desse número complexo. De posse do argumento, agora eu posso reescrever o número complexo na forma polar. Como que eu escrevo na forma polar? Z igual a R vezes E elevado a
menos I vezes φ, tá certo? O φ eu acabei de calcular aqui, e o R já foi calculado para esse mesmo número no exemplo anterior. Ele é raiz de 73, porque o R é o meu módulo de Z, tá certo? Então, como o R ele é o módulo de Z, a gente já calculou o módulo de Z, ele é raiz de 73. Então, meu Z é simplesmente raiz de 73 vezes E elevado a menos I, menos 0, na verdade, o Z igual a E elevado a I θ. Agora sim fica E elevado a menos 0,359 I. Certo? Continuando aqui, explorando essa relação de Euler, outra coisa interessante aqui é que quando você tem um E elevado a menos I θ, você troca o sinal apenas da parte imaginária. Então, o E elevado a menos I θ é o complexo conjugado do E elevado a I θ, como deveria ser mesmo, né? Agora, por que isso aqui é verdade usando a relação de Euler? Porque E elevado a menos I θ é a mesma coisa que E elevado a I vezes menos θ. Então, esse é o ângulo. Se eu substituir na relação de Euler, isso aqui vai ser o cosseno de o número que multiplica I, que é menos θ, mais I vezes o seno do número que multiplica I, que é o menos θ. O que acontece aqui? O cosseno ele é uma função par. O que significa ser uma função par? Outro conceito importantíssimo em quântica. Uma função par é quando o cosseno de menos x, ou menos θ, que é o caso aqui, é igual ao cosseno de θ. Na verdade, quando f de menos x igual a f de x. No caso do cosseno de menos θ igual ao cosseno de θ. Já o seno, ele é uma função ímpar. O que significa uma função ímpar? O que é uma função ímpar? É quando f de menos x é menos f de x. Então, isso aqui é menos o seno de θ. Então, se eu substituir aqui, o meu E elevado a menos I θ vai ser cosseno de menos θ é o cosseno de θ, porque é função par. Seno de menos θ é menos o seno de θ, porque é uma função ímpar. Então, menos I seno de θ. Relação também que a gente vai usar bastante. Consequência dessa relação que a gente acabou de ver mostra que o módulo de E elevado a menos I θ é igual a 1. Como que eu mostro isso? Quem é o módulo de E elevado a menos I θ? O módulo de E elevado a menos I θ, ele é igual a raiz quadrada do módulo de E elevado a menos I θ ao quadrado. Quem é que é o quadrado do módulo aqui? Se eu fizer E elevado a menos I θ, relação de Euler, que a gente acabou de ver, igual a cosseno de θ menos I seno de θ, a parte real é o cosseno de θ, a parte imaginária, seno de θ. E aí o módulo do meu número complexo aqui, ao quadrado, ele vai ser o quadrado da parte real, cosseno ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária, que é menos o seno de θ ao quadrado. E isso aqui é igual a... Vou fazer aqui embaixo. E elevado a menos I θ ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Então, consequentemente, isso aqui é igual a 1. Mais um exemplo. Mostra que cosseno de θ mais I seno de θ elevado a n é igual a cosseno de n θ mais I seno de n θ. Então, aqui agora eu vou pegar isso aqui e colocar na forma reduzida usando a relação de Euler. Quem é cosseno de θ mais I seno de θ? É E elevado a I θ. Então, E elevado a I θ elevado a n, né? Potência de potência eu só multiplico. Então, isso aqui é E elevado a I, que multiplica n θ.
E quem é E elevado a I vezes N θ? Agora eu vou voltar usando a relação de Euler. Vou voltar para seno e cosseno. Então isso aqui vai ser o cosseno do ângulo que multiplica o I. Quem é o ângulo que multiplica o I? N θ. Mais I vezes o seno do ângulo que multiplica o I, que é N θ. Então, relações simples de a gente mostrar que são bastante importantes, como a gente vai ver posteriormente. Como que a gente realiza as operações matemáticas com os números complexos? Adição. Como é que eu faço aqui o meu Z1 mais Z2? Z1 mais Z2 vai ser o quê? Vai ser x1 mais y1 mais x2 mais y2. Então, esse Z1 mais Z2, ele vai ser x1 mais x2 mais I que multiplica y1 mais y2. Então, a soma de dois números complexos, a parte real da soma é a soma das partes reais dos dois números e a parte complexa é a soma das partes complexas dos dois números. Coisa semelhante a gente vai ver para a subtração. Quem é Z1 menos Z2? Vai ser x1, aliás, é x1 mais y1 menos x2 mais y2. Então, esse meu Z1 menos Z2, ele vai ser x1 menos x2 mais I que multiplica y1 menos y2. Então, aqui a gente tem também a subtração. Eu subtraio as partes reais e as partes imaginárias. A multiplicação e a divisão não são tão simples assim, mas não tem nada de outro mundo. Como que eu faço aqui Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2 vai ser x1 mais y1 vezes x2 mais y2. Então, esse meu Z1, Z2 vai ser x1, x2 mais i x1, y2 mais i x2, y1 mais y1 mais i ao quadrado, né? I ao quadrado, y1, y2. Aí, quem é i ao quadrado? I ao quadrado, ele é igual a menos 1. Então, esse meu Z1... deixa eu voltar aqui para o meu preto. Esse meu Z1, Z2, quando eu separo a parte real da parte imaginária, vai ficar o quê? Quem é que eu tenho de parte real aqui? Esse x1, x2 e esse menos y1, y2. Então, aqui vai ficar x1, x2 menos y1, y2. Mais parte imaginária. I que multiplica x1, y2 mais x2, y1. Então, a parte real é o produto da parte real de cada um menos o produto da parte imaginária. E a parte imaginária é o produto cruzado, né? Real de um vezes imaginário do outro, mais imaginário de um vezes real do outro. E a divisão? Como que eu faço a divisão? A divisão eu tinha que fazer isso aqui, ó. O meu Z1 sobre Z2, ele é a mesma coisa que Z1 vezes o inverso de Z2. Consequentemente, o meu Z1 sobre Z2 vai ser o inverso, a gente já viu, que é o quê? Vou colocar aqui assim. Z1 vezes, quem é o meu inverso aqui? É o conjugado
dividido por o módulo ao quadrado. Então isso aqui é Z1, Z2 asterisco, sobre o módulo de Z2 ao quadrado. É mais complicadinho, e aí o Z1 vezes Z2 asterisco eu aplico aqui a multiplicação. Então vamos ver um exemplo aqui agora. Considere os números complexos Z1 igual a 6 mais 2i, Z2 menos 4 menos 3i. Calcular a soma, Z1 mais Z2. Z1 mais Z2 vai ser igual ao quê? Soma das partes reais, 6 menos 4, vai dar 2. Soma das partes imaginárias, 2 menos 3, que vai dar menos 1. Então, 2 menos i. Só isso. Z1 menos Z2. Eu vou subtrair as partes reais. Então, 6 menos menos 4 é 10. Subtrair as partes imaginárias. 2 menos menos 3, 5. Então, 10 mais 5i. Vamos ver agora a multiplicação, né? Então, como que eu faço aqui a minha multiplicação? Meu Z1 mais Z2. Então, como a gente viu, esse meu Z1 vezes Z2, Z1 vezes Z2, ele vai ser, parte real do meu produto é parte real do primeiro vezes a parte real do segundo. Então, é 6 vezes menos 4, menos parte imaginária do primeiro vezes parte imaginária do segundo, 2 vezes menos 3. Aqui, mais i vezes, agora os produtos cruzados, real do primeiro vezes imaginária do segundo, 6 vezes menos 3. Mais imaginária do primeiro vezes real do segundo, então 2 vezes menos 4. Então esse meu Z1 Z2 vai ser igual a 6 vezes menos 4, menos 24, menos 6, menos 30. E aqui, 6 vezes menos 3, menos 18, menos 8, menos 26i. Então, esse é o meu Z1 vezes Z2. E a divisão? Meu Z1 dividido por Z2. Então, meu Z1 dividido por Z2, ele é Z1 Z2 asterisco sobre módulo de Z2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Z1 é o meu 6 mais 2i. Z2 asterisco é menos 4 mais 3i. Tudo isso sobre o módulo do Z2 ao quadrado, que vai ser o quê? Menos 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, como que vai ficar isso aqui? Se eu fizer aqui o produto desses dois complexos, vai ficar real do primeiro vezes real do segundo. 6 vezes menos 4. Menos imaginário do primeiro vezes imaginário do segundo. 2 vezes 3. Mais i vezes, agora cruzado, né? Real do primeiro vezes imaginário do segundo. Então, 6 vezes 3. Mais imaginário do primeiro vezes real do segundo. Então, 2 vezes menos 4. Tudo isso sobre 16 mais 9, que dá 25. Então, esse meu Z1 sobre Z2 vai ser igual a menos 24 menos 6, menos 30, né? Ah, aqui estava errado, aqui que é menos 24 mais 6, né? Então, menos 24 mais 6 vai dar menos 18, né? Aí agora sim é menos 30. Menos 30. E aqui, 18 menos 8 é 10, né? Então, mais 10i sobre 25. Então, para representar aqui o número complexo daquela forma, a mais bi,
vamos separar isso aqui, né? Vamos separar parte real e parte imaginária, para ficar bonitinho. Então, menos 30 sobre 25, simplificando, é menos 6 quintos. E 10 sobre 25 é 2 quintos, né? Então, fica mais 2 quintos de i. Então, esse é o meu quociente aqui entre Z1 e Z2. Outro exemplo aqui agora é, represente esse complexo aqui, como eu falei, a gente costuma representar parte real e imaginária separada. Então, representar esse complexo aqui na forma de Z igual a A mais BI. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui e sumir com esse denominador, tá? Fazer esse denominador ficar real, ficar um número real. Para fazer ele ficar um número real, basta eu multiplicar pelo conjugado dele. Porque quando eu multiplico um complexo pelo conjugado dele, eu vou obter um número real. Só que se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, para não alterar o número, né? Então eu faço aqui, repito meu número, z é 2 mais i sobre 1 mais 2i. E aí eu vou multiplicar por complexo conjugado de 1 mais i é 1 menos 2i. 1 menos 2i no numerador, 1 menos 2i no denominador. Aí o que vai acontecer aqui? No numerador, né, eu vou fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2i, menos 4i. Mais i, menos 2i ao quadrado. Tudo isso sobre, aí aqui, né, é o módulo ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, meu z, ele vai ficar como aqui? Ele vai ficar, lembrando aqui, né, que toda vez que aparece um i ao quadrado, esse i ao quadrado, ele é menos 1. Então, isso aqui vai ficar mais 2. 2 mais 2, 4. E aqui menos 4i mais i, menos 3i. Tudo isso sobre 5. Então, se eu quiser fazer aquela separação, vai ficar 4 quintos menos 3 quintos vezes i. Então, continuando aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A forma polar de um número complexo é comumente usada para realizar operações matemáticas. Então, a gente vai observar que tem um padrão quando a gente faz isso, quando a gente usa a forma polar. Então, o produto de dois números complexos na forma polar. Como que eu faço isso? Z1 vezes Z2. Esse Z1 vai ser um R1 E elevado a I θ 1. E o Z2 ele é um R2 E elevado a I θ 2 na forma polar. Logo, esse produto Z1, Z2 vai ser R1, R2 vezes E elevado a I, que multiplica, né? Se eu tenho potência de mesma base, eu somo os expoentes. Então, fica θ 1 mais θ 2. Então, quando eu faço o produto de dois números complexos na forma polar, o módulo dele vai ser o produto dos módulos. E o ângulo aqui eu vou somar os ângulos, tá certo? O ângulo que é o argumento, né, que a gente chama. Então, é mais fácil você multiplicar usando a forma polar do que usando aquela forma tradicional, digamos assim, que a gente acabou de fazer. Como é que eu faço a potência de um número complexo? A enésima potência. Z elevado a n, se meu número é R1 elevado a I, agora não precisa de R1 não, basta R, né? Então, R vezes I elevado a θ elevado a n, né? Então, como isso aqui, como é que fica o meu Z elevado a n? Ele vai ser R elevado a n vezes, aí se eu fizer E elevado a I θ elevado a n, eu faço o produto, né? Então, fica I vezes n θ. Então, fácil de fazer aqui essa potenciação. E a radiciação é a mesma coisa. A enésima raiz é Z elevado a 1 sobre n. Então, isso aqui é R elevado a I θ elevado a 1 sobre n. Logo, esse meu Z elevado a 1 sobre n vai ser R elevado a 1 sobre n, ou seja, a raiz enésima, né? Enésima raiz de n, vezes E elevado a I vezes
θ sobre n. Vou dividir o ângulo por n. Então, quando a gente pega e joga no plano complexo, a gente observa como que se dão essas operações. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, Z1 é esse vermelho aqui, e o Z2. Tá? Aqui, ó, Z1 e aqui o Z2. O que vai acontecer quando eu faço Z1 vezes Z2? O módulo, que é o meu R, vai ser o produto dos módulos. Então, ó, R1, R2. Aqui é o meu Z1 vezes Z2. E o ângulo, o argumento, vai ser a soma dos ângulos, θ1 mais θ2. Então, o produto de Z1 vezes Z2 é eu dar essa girada aqui e aumentar, né, um pouquinho. O meu Z elevado a N, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, no meu Z elevado a N, N vezes θ. Então, Z ao quadrado, o ângulo é 2θ. Z ao cubo, o ângulo é 3θ. E assim sucessivamente. E o que acontece com o módulo? Também a mesma coisa, que o módulo é R ao quadrado, o módulo é R ao cubo e assim sucessivamente. E na radiciação, o que acontece? O ângulo eu vou dividindo. Então, aqui é o meu Z. Z elevado a meio, raiz de Z, vai ser quem? O ângulo vai ser θ sobre 2 e o módulo vai ser a raiz de R. Z elevado a 1/3, o ângulo é θ sobre 3 e o meu módulo é a raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, pessoal, essa é uma revisãozinha de números complexos, assunto importante, tá? Que a gente usa bastante em quântica. Vamos encerrando por aqui.